Boa noite a todos. Novamente estamos juntos em mais uma oportunidade de compartilharmos do conhecimento da doutrina espírita e de podermos, através do alimento espiritual que é recebido todas as vezes em que estabelecemos no Evangelho do Cristo a busca do entendimento e das nossas ações na nossa vida, temos a possibilidade de usufruir, segundo a palavra do Mestre, do alimento que tira toda fome e toda sede. Antes de iniciarmos propriamente o nosso tema desta noite, que é o capítulo 9 do livro No Mundo Maior, que tem o título Mediunidade, queremos lembrar aqui uma passagem de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 96. Emmanuel nos diz assim: sem luz espiritual no caminho do homem, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos vazios. Vamos refletir um pouco sobre essa lição de Emmanuel para introduzir a nossa palestra. Sem luz espiritual na vida do homem significa que todas as pessoas que tentam encarar a vida, a experiência humana, como sendo a existência que começa no berço e termina no túmulo, percebe a vida como um acervo, um conjunto de acontecimentos vazios. Então é assim que para muitas pessoas que vivem, sobretudo nessa época em que nos encontramos, aonde a informação, os meios de comunicação em massa nos conecta com tudo que acontece em todo lugar do mundo, imagine o imenso conjunto de acontecimentos conflitantes e vazios, com os quais a maioria tem se alimentado. E não é para menos que o resultado de tudo isso é esse aumento das doenças de ordem emocional, da ansiedade, a depressão, a conflitos outros em termos de comportamento e que tem gerado muita infelicidade. E é por isso que Emmanuel nos adverte sobre essa necessidade imperiosa de começarmos a trabalhar a visão do mundo do ponto de vista espiritual e não como seres condenados à morte. Na medida em que nós, como está acontecendo agora, passamos a reservar certo espaço de tempo no nosso dia a dia para o conhecimento da realidade espiritual da vida, para o entendimento dos objetivos da existência humana, da nossa reencarnação, nós estamos acionando mecanismos preventivos dentro de nós para não sermos vítimas dessa imensa gama de doenças associadas aos desequilíbrios emocionais e psíquicos que tanto têm se estendido nos dias de hoje. Então, o capítulo 9 do livro No Mundo Maior tem o nome
mediunidade. E aqui vamos dar algum esclarecimento bem básico, inicial, para entrarmos no assunto trazido propriamente pelo livro. É um assunto, mediunidade, que se estende ao longo de diversas obras. Na série André Luiz, nós recebemos subsídios desde Nosso Lar, Missionários da Luz, os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, no mundo maior que estamos vendo hoje. Diria em todas as obras, tem uma especial nos domínios da mediunidade e tem outra, mecanismos da mediunidade, da série André Luiz, que aí trata a obra toda só da questão da mediunidade. É lógico que uma dedução rápida tem levado muitas pessoas que começam a conhecer o Espiritismo formar sobre mediunidade, porque diz, bem, mediunidade é coisa para algumas pessoas. Eu mesmo diria a alguém, não tenho mediunidade. Isso não é uma questão que me interessa tanto. Deve interessar aquele pessoal que se reúne no centro espírita em dias que a instituição não é aberta para o público. Deve servir para essas pessoas. É um engano. Primeiro porque no Livro dos Espíritos, na questão 495, é uma questão associada ao anjo guardião, ao espírito protetor. Mas vejam o que tem a ver com a questão da mediunidade. Porque é perguntado aos espíritos o seguinte: haverá ocasião em que o espírito protetor se afasta do protegido? E a espiritualidade responde: existe, quando o protegido não admite aceitar, não aceita, não quer de maneira nenhuma sugestões ou conselhos que vêm através da ajuda desse espírito protetor. Mas, tão logo a pessoa volte a desejar ser ajudada, ele estará lá. E aí a resposta continua, é uma resposta longa, que vai dizer: buscai constantemente estar em relação conosco. Por quê? É através dos conselhos, da intuição, da inspiração mesmo que esses espíritos nos dão, que faz com que todos os homens sejam médiuns. Então aí a questão já começa a envolver todos nós, porque todos nós temos um espírito protetor, um anjo guardião em especial. Temos também espíritos familiares desencarnados dessa vida e de outras, que também nos ajudam pelo pensamento. Então todos nós, sem exceção, devemos ter interesse nesse assunto, porque nós estamos incluídos como médiuns. Claro, não numa atividade ostensiva da mediunidade, como ocorre normalmente com médiuns que trabalham na reunião mediúnica de uma instituição espírita. Mas nós somos todos, sem exceção, médiuns em todos os momentos. Em nossa casa, no nosso trabalho, na vida social, a todo momento, pelo pensamento, nós estamos em ligação com a espiritualidade. E quando atentamos aos conselhos elevados
dos espíritos que nos querem bem, naquele momento, nós estamos exercendo a mediunidade. Então o assunto interessa a todos nós. Mas aí ainda há uma questão que sempre gostamos de tirar dúvidas a respeito. É porque a mediunidade envolve a questão de comunicar-se com os mortos. Eu, particularmente, quando comecei a conhecer o Espiritismo, a ler as obras espíritas, eu só não gostava desse assunto de mediunidade. Porque eu houvera, durante vários anos, passado por algumas igrejas evangélicas. E a questão de associar comunicação com os mortos e a prática demoníaca condenada na Bíblia sempre estava presente. É porque lá no capítulo 18 do livro Deuteronômio, é um dos livros que fazem parte do Pentateuco mosaico, dos 5 livros atribuídos a Moisés. Lá em Deuteronômio diz que é abominação aquele que procura invocar ou comunicar-se com os mortos perante Deus. E aí eu dizia, mas o Espiritismo tem uma doutrina, isso eu começando a conhecer o Espiritismo, que responde a todas as questões da nossa vida, todas, que baseia-se no ensinamento de Jesus. Agora com esse negócio de falar com defunto, com gente que já morreu, para que isso? Mas aí depois nós aprendemos na própria Bíblia que no Novo Testamento Jesus corrigiu essa questão, como corrigiu várias outras. Porque quando nós vamos ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, inúmeras vezes a gente passa por aquela leitura onde diz assim, Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, e dava outro ensinamento. Assim foi, por exemplo, na questão do olho por olho, dente por dente, que também está lá no Pentateuco mosaico. E aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Então Jesus mudou profundamente aquilo que Moisés havia assinalado, que era para ser olho por olho, dente por dente. E quanto à mediunidade, essa questão de conversar com os mortos ser um ato blasfêmico contra Deus. Esse aí Jesus corrigiu com mais eficácia ainda. Porque para esse, ele escolheu 3 discípulos que viviam mais próximos do Mestre. Pedro, Tiago e João. Subiu com ele no Monte da Transfiguração. E lá provocou um fenômeno mediúnico, porque de repente se materializaram os espíritos de Moisés e de Elias. E os apóstolos nos evangelhos, trazidos a nós por eles, disseram que eles quiseram até armar umas tendas para conversarem mais com os defuntos.
Moisés e Elias já haviam morrido. Era uma conversa com gente morta. E sob a aprovação de Jesus, então Jesus mudou essa questão de falar com os mortos, mas mudou profundamente. Porque depois do fenômeno, e esse fenômeno tem uma segunda lição, que é relacionada à reencarnação, Jesus desfaz aquela materialização dos dois espíritos, os apóstolos vão descendo a montanha, o monte, e um deles conversam e dizem o seguinte: mas por que a Escritura diz que era necessário primeiro vir Elias? Aliás, primeiro vir Elias. Exatamente. Eles fizeram essa pergunta porque, na verdade, Elias já havia voltado. Não como Elias, mas na personificação física de João Batista. João Batista era Elias reencarnado. E aí Jesus diz a eles não estavam entendendo, e Jesus diz: olha, Elias já voltou. E diz a Bíblia que os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista. É uma das inúmeras passagens que tem um enfoque reencarnacionista. Mas aqui o assunto nosso é mediunidade, e que deve interessar todos nós. A mediunidade está na base do surgimento de todas as grandes religiões da humanidade: cristianismo, budismo, islamismo, brahmismo. Todas as grandes religiões da humanidade tiveram pessoas que serviram de intermediárias do plano espiritual, médiuns. Os apóstolos, todos eles eram médiuns. Todos. Médiuns ostensivos. Como mais adiante no livro Atos dos Apóstolos na Bíblia, vai narrar as ações e a vida deles após o retorno do Mestre ao plano espiritual. Mas voltemos à nossa questão mais propriamente do livro No Mundo Maior. A última vez que nós estivemos aqui conversando sobre esse livro, há um mês atrás, nós falamos sobre a história de um rapaz chamado Marcelo. Marcelo tinha um problema da epilepsia, mas Marcelo estava no esforço redentor de espiritualização, de transformação moral, e com a ajuda da espiritualidade estava praticamente curado. Mas o fenômeno da epilepsia ainda surgia quando Marcelo ia dormir. E aqui nós ouvimos algumas advertências sobre os cuidados que devemos ter antes de dormir, sobretudo. Quando nós vamos dormir, nós estamos mergulhando pelo sono físico de uma forma mais ostensiva no mundo espiritual. Muitas vezes tendo encontros agradáveis ou desagradáveis, quando ocorrem os pesadelos. Mas aqui, fazendo uma rápida referência à história do Marcelo, quando Marcelo ia dormir,
ainda acontecia de ele perceber a presença de espíritos do passado, de outra encarnação, mas eram espíritos que tiveram um passado delituoso com Marcelo. E quando Marcelo via esses espíritos, ele entrava em parafuso, saía correndo, despertava no corpo ofegante e muitas vezes numa crise epilética. É quando Calderário diz a André sobre a questão do chamado fenômeno de Pavlov, o reflexo condicionado. O reflexo condicionado no Marcelo era ocasionado pelo sofrimento que ele passou no plano espiritual com aqueles espíritos. Quando esses espíritos apareciam agora, mesmo sem poder fazer nenhum mal a Marcelo, Marcelo entrava em parafuso. Bom, esse foi o nosso tema do outro mês. Agora nós vamos entrar e vamos entender por que foi feito a referência a Marcelo. É porque o capítulo Mediunidade começa com uma intervenção de André Luiz junto a Calderário dizendo: será que por trás dos fenômenos mediúnicos não está a questão do reflexo condicionado? Será que quando as pessoas se concentram numa reunião mediúnica, aquilo que seria a manifestação de espíritos não seria o resultado do condicionamento? A pergunta tinha muita lógica para ser feita. Vamos entender por quê. Todos nós somos esclarecidos nessa obra sobre a questão dos reflexos condicionados a estabelecer nos hábitos saudáveis a expressão desses reflexos em benefício de nós mesmos. Por exemplo, se criamos em nossa casa um horário específico para preces, para a leitura do Evangelho, para o estudo de uma obra espírita, naquele horário, todos os dias naquele horário, depois de algum tempo, o nosso psiquismo, ao aproximar-se daquela hora, já virá em nós a lembrança: está chegando o horário da minha leitura. Esse condicionamento, ele passa a gerar uma facilidade em entrar em contato com as correntes espirituais associadas àquela intenção nossa. Se a intenção nossa é o esclarecimento, é a oração, é o contato com a espiritualidade elevada, à medida que a gente, naquele horário, repete, mais à frente, facilmente, não precisa ter mediunidade ostensiva. Para essa situação, prevalece o fato básico: todos somos médiuns. Nós entramos em sintonia com essas correntes mentais e espirituais. E aí é gerado um reflexo condicionado. Chegou aquela hora, a gente já entra naquela sintonia. Vamos para a leitura.
Isso também acontece de uma forma semelhante à prática do Evangelho no lar. O Evangelho no lar também, semanalmente, naquele dia e horário, vai nos predispondo a entrar em sintonia com a faixa vibratória dos espíritos que sintonizam com aquela prática. E naturalmente, eles estarão conosco. De tal forma que, se por alguma circunstância, naquele dia e horário, nós não pudermos repetir aquele hábito, nós sentiremos uma certa falta em nós. Faltará alguma coisa. E a lembrança virá de que, ora, esse é o horário que eu deveria estar em casa fazendo o Evangelho. Ou naquela hora de leitura, naquele momento de oração. Então a pergunta de André tinha razão de ser. Porque na reunião mediúnica, que ocorre no dia e no horário, favorece pelo recolhimento ao contato com a espiritualidade que se interessa por aquela prática. A questão toda é que, invariavelmente, há uma rede de espíritos que tem sua atenção voltada para aquela atividade da reunião mediúnica. E naturalmente ficará facilitado o despertar da expressão fenomênica quando as pessoas se reúnem naquele dia e horário. Vão acontecer fenômenos mediúnicos ali. Mas o problema todo, e é nisso que esse capítulo trata, é que podem ocorrer fenômenos anímicos. E aqui precisamos diferenciar bem. Todos nós, todos, independente de ter mediunidade ostensiva, todos nós temos possibilidades anímicas, que é do nosso espírito, e possibilidades mediúnicas, que é da intermediação com os desencarnados. Todos. A questão tem, à luz da doutrina espírita, uma diretriz muito lógica e racional. É porque no momento de concentração, de meditação, que ocorre durante a reunião mediúnica, podem ocorrer fenômenos anímicos. Fenômenos provenientes do psiquismo do próprio médium, sobretudo relacionadas a experiências do passado, de outras encarnações. Todos nós, independente de acreditar em reencarnação ou não, temos um mar, uma extensão imensa de experiências de outras vidas no nosso inconsciente, que estão lá adormecidas, graças a Deus. Mas que podem eclodir uma ou outra durante o fenômeno na reunião mediúnica. E de repente o médium expressa uma personalidade estranha, não é o médium, mas pode ser a expressão de uma vivência anterior. E a questão deve ser tratada com naturalidade. O médium não está querendo enganar ninguém. Ele está num estado de concentração
em um estado onde a sensibilidade aumenta e aflorou aquela questão do passado. A diretriz espírita nessa situação, nas reuniões mediúnicas, é haver na participação do doutrinador uma conversação do mesmo modo que se daria com o espírito desencarnado. A grande questão é que, muitas vezes, na terapia da reunião mediúnica, são resolvidos conflitos, desequilíbrios psíquicos do médium durante a reunião mediúnica, quer através de comunicações mediúnicas, quer de comunicações anímicas. Porque quando aquilo é botado para fora, é recebido a terapia do Evangelho na doutrinação, há um alívio. Uma questão foi ali resolvida. Termina a reunião, os benefícios estão presentes. Mas o problema todo, que André Luiz está ali conversando com o Calderaro, é porque, às vezes, nas atividades mediúnicas, por falta de suficiente estudo, algumas vezes, há orientadores que confundem animismo com misticismo. Misticismo é um fenômeno, como quase a palavra diz, associado à mentira, que é o aparente uso da mediunidade para enganar os outros. A mistificação, ela está muito associada a interesses financeiros ou de bens materiais. O fenômeno da mistificação, ele tem, fora da doutrina espírita, uma extensão muito grande. Na doutrina espírita, a princípio, lhes são cortadas as pernas, porque no espiritismo ninguém recebe dinheiro de ninguém. Não há pagamento por trabalho mediúnico nenhum. Não há nenhum destaque, ou pelo menos não deveria haver, a nenhum médium, por ele trabalhar mais ou menos na reunião mediúnica. Então, a princípio, por não haver nenhuma espécie de pagamento, a mistificação, a mentira, em termos de fenômeno mediúnico, não tem razão de ser. Mas o animismo sempre é possível, porque todos nós trazemos diversos personagens no nosso psiquismo adormecido. Diversos. E que podem, no momento de transe, se expressar. Mas aí o livro vai dar a explicação prática. É num fenômeno com a médium chamada Eulália. Eulália faz parte de um grupo mediúnico, onde André Luiz e Calderaro vão nos dar a lição do esclarecimento. Quando André chega na instituição espírita, às 8 horas da noite, já estava lotada de espíritos desencarnados. Era o dia da reunião mediúnica. Na porta da instituição, ele cumprimenta um espírito, que era um médico, ex-médico, estava lá no plano espiritual, e que pretendia trazer uma comunicação para aquele grupo. Era um grupo de trabalhadores que já estivera tendo contato com esse espírito antes de ele desencarnar. E esse médico desejava trazer uma mensagem de incentivo à assistência aos enfermos para o grupo mediúnico.
é num grupo mediúnico de 11, 12 pessoas. E o que vai ocorrer aqui é muito importante para todos nós. Primeiro porque dos médiuns que estavam à mesa, havia um grupo de 8 que entraram na faixa de sintonia do espírito comunicante. Só que deles, Eulália foi aquela aonde a sintonia se deu de forma mais extensiva. Os outros perceberam pelo pensamento associações a que o espírito queria se comunicar. Então um deles, que estava na mesa, lembrou-se de como era importante a visita a hospitais. Outro médium lembrou-se de uma enfermeira conhecida sua, que trabalhava dedicadamente na profissão. Outro que estava na mesa, na reunião mediúnica, lembrou-se da recomendação do Cristo sobre a visita aos enfermos. Mas deles, Eulália é a que entrou na sintonia ideal para o trabalho da psicografia. André ainda nos traz 2 advertências. É porque havia 3 senhoras que não sintonizavam com nada, com as ideias desse espírito. Mas por quê? 2 delas refletiam sobre a sessão cinematográfica que tinham perdido devido à reunião mediúnica. Vejam só, a pessoa foi para a reunião mediúnica, o corpo, mas o espírito dela estava remoendo a sessão de cinema que por coincidência ela teve que perder. Teve outra pessoa, outra senhora, que estava remoendo o pensamento nas tarefas que deixou para realizar no seu lar. Esses 3, diz André, não estavam aproveitando nada do alimento espiritual, né, daquele clima de reconforto que estava sendo partilhado pela espiritualidade. Porque quando nós vamos para o trabalho espírita, para a reunião, mesmo para uma reunião pública como essa, os benefícios que podemos receber dependem de estarmos de fato, corpo, espírito e pensamento na reunião. Porque se o pensamento nosso fica constantemente associado a uma questão fora da reunião, a gente perde os benefícios que poderia estar recebendo. Então, isso é analisado. Mas aí começa o trabalho da psicografia. E o médico escreve uma mensagem motivando o grupo a buscarem formar uma equipe para o trabalho junto a hospitais. E no final da mensagem, o médico assina o seu nome. Terminada a reunião, o coordenador dos trabalhos, o doutrinador, ao ler a mensagem, percebe que o conteúdo é de qualidade elevada. Mas quando vê a assinatura do médico, numa linguagem que não era a linguagem do médico, não acredita no texto. Atribui a um fenômeno anímico. E Calderaro vai explicar a nós a dificuldade que a médium Eulália tinha em transmitir a mensagem
no nível de palavras que estivessem mais diretamente associadas à linguagem médica, por falta de subsídios no seu psiquismo. O fenômeno mediúnico ali era autêntico. Era o médico desencarnado mandando a mensagem. Mas ele não podia criar palavras na mente da médium que ela não tinha habitualidade em expressar. Então a expressão vinha com as palavras da médium. E erradamente o doutrinador fica questionando a legitimidade da mensagem porque não estava na linguagem do médium. Oportunamente, contamos aqui, mas é importante porque explica bem a situação, quando, há muitos anos atrás, o maior fenômeno mediúnico do século, que foi Francisco Cândido Xavier, ele advertiu a um trabalhador da reunião mediúnica, na época era Carlos Bacelli, de que Carlos Bacelli se preparasse, porque seria preciso, importante, que eles compartilhassem a recepção de um livro que seria trazido pelo espírito Euclides Formiga, e que, para isso, já que esse espírito escrevia em forma poética, ele indicava a Bacelli que lesse livros de poesia, para facilitar aquele espírito, quando fosse psicografar, encontrar elementos receptivos no psiquismo de Bacelli para a expressão da poesia. Porque a questão não é só ser médio, e mesmo médio ostensivo, é estar trabalhando ao máximo a ampliação de valores, desde os da conquista moral, né, da renovação íntima, aos valores culturais. Para termos uma ideia, Chico Xavier trazia uma bagagem imensa do seu passado reencarnatório. Mas, na última encarnação conosco, ele era um leitor assíduo de livros e jornais, diariamente. Então, uma pessoa que se propõe ao trabalho mediúnico, sobretudo associada aos objetivos do centro espírita, ela tem por necessidade de estar estudando sempre, lendo sempre, ampliando a sua mente, enriquecendo-se de conteúdos de natureza elevada, que facilitará no fenômeno mediúnico a autenticidade da expressão máxima possível trazida pelo Espírito. É claro que não deixará de haver certos resquícios anímicos do personalismo do médium, mas a caracterização da mensagem estará muito mais expressiva, o que não ocorreu com Eulália. Eulália tinha um coração imenso, que facilitava o contato mediúnico, mas não tinha os subsídios a nível cultural para a transmissão da mensagem com as características culturais do médium. Então, isso é muito importante, porque há por trás desse esclarecimento o incentivo que é direcionado para todos nós,
Afinal, como dissemos aqui a princípio, todos somos médiuns. Se não ostensivos, inspirados, amparados pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos que nos protegem. Ainda há, no final do capítulo, um esclarecimento muito importante que Calderário deixa para nós. Ele diz o seguinte, que nos lobos frontais, essa parte da nossa testa, é onde por trás, no centro do nosso cérebro, fica a glândula pineal, também chamada glândula da mediunidade, que é bem falada sobre ela no livro Missionários da Luz, chamada também de epífise. É o capítulo 2 do livro Missionários da Luz. Então, nos lobos frontais, todos nós temos, vejam a expressão, milhões de células aguardando serem acionadas pelo nosso esforço de reforma íntima, de espiritualização, de sintonia com os ideais superiores. Essas células, diz o espírito Calderário, a grande maioria da humanidade não usa 10%, porque elas só serão e são acionadas através do esforço de espiritualização que nós estejamos a fazer. Através delas, nós estaremos estabelecendo ligações neuronais que produzem, em termos de facilitação ao contato espiritual superior, possibilidades que nunca antes houvéramos trabalhado. Então, no final do capítulo, ele faz essa referência importante, porque é direcionada a todos nós. Esse vasto campo de possibilidades que precisam ser acionados pela vontade do nosso espírito. É o nosso espírito que determina isso. E concluindo a nossa temática, ainda na mensagem 96 do livro Vinha de Luz, que falamos aqui no começo, o Espírito Emmanuel nos traz ainda duas linhas muito interessantes, porque ele diz assim: a peregrinação terrena. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Quando Emmanuel fala sobre a peregrinação terrena, ele está fazendo uma referência sutil a uma passagem da carta do apóstolo Paulo que diz assim, que todos nós devemos nos considerar peregrinos e forasteiros durante a nossa passagem pela terra. Nós não somos da terra, nós somos do mundo espiritual, a nossa essência é o espírito. E para que nós cumpramos da forma melhor possível as tarefas que viemos cumprir antes da encarnação, é essencial essa conscientização da nossa verdadeira origem e dos objetivos da nossa passagem pelo corpo, que é, como ele coloca nessas linhas, curso preparatório. A nossa existência no corpo
deve ser vista como um curso de estudo, de preparação. A vida começa antes do corpo e continua no mundo espiritual. E aqui nós estamos nos habilitando, através de um curso preparatório, a um aproveitamento melhor quando retornarmos à realidade espiritual. Aqui nós concluímos essas observações do capítulo 9, mediunidade, do livro No Mundo Maior. Deixamos como incentivo a leitura do livro. É um livro interessantíssimo, que prende a leitura do início ao final, e que possamos assim nos habilitarmos da forma mais efetiva possível a esse trabalho preparatório que estamos realizando aqui na Terra. Que Jesus e a espiritualidade amiga nos acompanhem de volta aos nossos lares com muita paz.